Amados, os aprovados nesta escola de almas na terceira dimensão estão prestes a fazer sua ascensão para dimensões superiores. O tempo avança rapidamente, pois uma nova terra surge no horizonte. Um longo ciclo de provas e expiações está chegando ao fim. O grande mestre Sananda, encarnado como Jesus de Nazaré há 2000 anos, nos deixou um legado e uma certeza. Uma nova terra surgirá. Essa nova terra fará parte dos mundos mais elevados, onde não haverá dor nem sofrimento. No fechamento do velho ciclo, a humanidade terá dois destinos. Os mansos e puros de coração herdarão a nova terra. Já aqueles que não atingiram a frequência necessária terão que deixá-la, pois sua consciência ainda não compreendeu todas as lições aqui disponibilizadas. Este é o entendimento da metáfora da separação do joio e do trigo. Nas últimas semanas, estamos recebendo muitas orientações sobre este final de tempo. Dentre elas, hoje compartilharei com vocês que me acompanham aquela que mais me chamou a atenção. Dei a ela um título para desenvolver o texto, mas poderia ter escolhido qualquer outra definição. Vou interpretá-la como a última lição da velha 3D. Não sei como é hoje nas escolas que vocês ou seus filhos frequentam, mas no meu tempo de estudante, mesmo aqueles que já haviam aprendido as lições passavam por uma série de provas no final do ano letivo para demonstrar que estavam habilitados a subir um degrau na escada do aprendizado. Era uma forma de testar a capacidade do aluno e verificar se podia ascender para a série seguinte. Nada é diferente numa escola de almas, como a Terra tem sido até aqui. Encerra-se o ciclo das consciências limitadas da terceira dimensão, e nada mais será restrito como antes, pois na quinta dimensão e acima, a consciência estará amplamente expandida, tanto que uma mente 3D não consegue sequer imaginar a capacidade de uma consciência 5D. Haverá um momento determinado, ou até vários eventos, que levantarão os véus definitivamente. E então surgirá um novo panorama consciencial. Será o momento em que nossa versão de alma se integrará à sua versão mais elevada. Esta integração unirá o aprendizado do fractal da 3D com um fractal de dimensões superiores. A união dessas consciências se fundirá em uma só, numa frequência compatível com as dimensões de 5D até 9D. A parte da humanidade que está adentrando essa frequência 5D precisa passar pelo último teste. Precisa, de fato, deixar para trás as vibrações 3D que ainda habitam cada consciência. Não é apenas um detalhe, mas uma somatória de pacotes que compõem a bagagem da alma. Já escrevi em textos anteriores que esses pacotes são emoções, crenças e hábitos da velha Terra 3D. O medo, a raiva e a culpa são, sem dúvida, os mais pesados. Essa ancestralidade precisa ser curada. Tais energias são obstáculos que comprometem a passagem pelo portal 5D. Mas há outros que podem ainda ressoar dentro de cada encarnado. E é exatamente ali que seremos testados, como indica o título deste texto. Vamos à didática para depois colocar em prática. Todos nós que estamos nesta escola terrena temos o amparo incondicional dos mestres ascensionados e dos irmãos das esferas superiores entre as dimensões mais elevadas. Será que tais amparadores se importam com os diferentes estágios de cada alma encarnada? Será que fazem distinção entre um ser mais elevado e um menos elevado? Será que colocam
os humanos uns contra os outros, pelas diferenças e divergências que possam existir aqui, como vemos atualmente entre os humanos, o nós contra eles, tão evidente hoje, será que os abnegados amparadores o praticam em relação aos encarnados? Se nossos amparadores não se importam com nossas diferenças e não deixam de atender mesmo aqueles que já estão notoriamente reprovados nesta ascensão, é preciso considerar que todos os que ascenderem agora se tornarão também mestres ascensos. Ao subir esse degrau, poderão amparar almas que estiverem em aprendizado em outros mundos de expiações e provas, inclusive a parte da humanidade que será conduzida para tais mundos. Assim fica mais fácil compreender. Se você não aceita as limitações do outro agora, como poderá ser um mestre ascenso amanhã? Claro que a consciência ainda está se preparando para tal, mas é preciso colocar isso em prática o quanto antes, pois essa vibração, ao permanecer na consciência, poderá impedir até sua própria ascensão. Não é preciso compactuar com aquilo que os outros fazem e que, ao nosso ver, não é correto. Isso seria uma coautoria de um crime, por exemplo. Mas podemos olhar de forma compassiva, pois o degrau da escada deles ainda está mais abaixo. E nós já o ultrapassamos há tempo. Quando vemos que o outro está equivocado, devemos entender que ele ainda não passou por tais lições. Porém, chegará o dia em que ele também estará na porta da ascensão, mesmo que isso demande milhares ou milhões de anos. Compreender, aceitar, compadecer-se pelo atraso do outro e, acima de tudo, não julgar, não ofender e não expor suas limitações é sempre um caminho. Como já mencionado, cada um está cocriando sua realidade, pois ainda precisa disso. Não podemos exigir que todos estejam na mesma consciência, isto é, no mesmo entendimento que nós. Já imaginou se os mestres ascensos exigissem isso de nós? Respeito, compaixão e amor incondicional formam o tripé que catapulta as almas prontas para as 5D. Compaixão é isso que descrevi aqui. O respeito consiste em não interferir nas lições que o outro ainda precisa aprender, orientando apenas quando ele mesmo solicitar ajuda. Aí entram a solidariedade e a caridade. Entender que ele precisa passar pelas lições que ainda lhe faltam é exercitar o respeito sincero. É importante entender que ninguém passa pelo que não precisa passar. Então, quando um familiar ou mesmo uma pessoa do nosso meio passa por alguma prova difícil, não devemos nos revoltar. Ao contrário, devemos compreender que ali está uma oportunidade de exercitar o aprendizado até aqui. Lembre-se de que estamos nos testes finais. Ver o drama sem fazer parte dele é também uma boa alternativa. O respeito não se restringe apenas aos humanos, mas a tudo o que há na Terra. Animais, plantas e todos os demais recursos da Terra são energias da mesma fonte da qual viemos. A harmonia entre todos os reinos e entre tudo o que existe é também o entendimento de que somos todos um. Quando maltrato qualquer coisa, estou ferindo a mim mesmo. Quando poluo a natureza, estou poluindo minha própria alma. Por isso somos co-criadores da nossa realidade. Entender as diferenças, as situações, as dificuldades, os desafios, as dores nossas e as dos outros. Compreender que para alguém ter um privilégio, é preciso que se tire algo de outrem. Quando alguém acumula muito, outros ficam com pouco ou nada. Desejar privilégios, poder, além do necessário, satisfazer o ego a qualquer preço,
destruir ou danificar patrimônio alheio, público ou qualquer outro bem útil a quem quer que seja, é um atestado de reprovação para 5D. Apego desnecessário é sinal de que ainda há muito medo dentro de si e o tempo exige que seja liberado, pois nos aproximamos da grande mudança planetária. Estamos nos últimos degraus da velha 3D. Um último esforço ainda é necessário, mas esse esforço não está além da capacidade e do limite de cada um. Se você chegou até aqui, você pode. Confie. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.